Los Angeles FC vence a América do México com gol muito importante do cria do Flamengo, Igor Jesus, e se classifica para o Mundial no grupo do Mengão, hein, nação? Tem também informação, né, de cria do Flamengo indo parar no Paysandu. E também, nação, Vitor Hugo, que pode estar de volta no mês de julho ao Flamengo. Essas e muito mais informações para vocês aqui no canal Wesley Fla 12. Então, hoje tem Mengão! Hoje tem Flamengo! Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla 12 na área com vocês nesse domingão, é isso mesmo, com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla 12. Só que antes de tudo, peço a você aí que está assistindo esse vídeo agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, é de graça, não custa nada, basta você clicar nessa palavrinha aqui embaixo, inscreva-se. Clicou, já está inscrito, deixa o like aí também que ajuda bastante e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera? Pois é, nação, vamos lá para as informações do Mengão. Mundial de Clubes já está definido, né? Grupo do Flamengo agora já está definido. Daqui a pouquinho eu trago a informação para vocês sobre o Los Angeles FC, que venceu ontem o América do México com gol do cria do Flamengo, Igor Jesus. É isso mesmo, nação. Só que antes de tudo, né, nação, vamos falar sobre o Mengão que enfrenta hoje, nesse domingo, né, o Fortaleza. Hoje o Flamengo enfrenta o Fortaleza. E olha só, o Felipe Luiz ontem fez o último treino, né, visando aí esse jogo contra o Fortaleza e já definiu, já deve ter definido, né, a provável escalação do Flamengo. Daqui a pouco trago para vocês novidades na provável escalação do Flamengo. E olha só, galera, o nosso lateral Matias Vinha, né, está cada vez mais perto de voltar aos gramados. Muito importante essa informação. Matias Vinha que está voltando para reforçar a lateral esquerda, que tá bem, cara. A lateral esquerda do Mengão tá bem. O nosso Alexandro, né, dispensa comentários. O Alexandro que joga muito. E teve flamenguistas aqui que torceu o nariz. Ah, Alexandro tá velho, tá aposentando, o Flamengo só contrata velho. Alexandro tá jogando muito e foi ainda convocado para a seleção brasileira. O homem ainda, nação, o homem ainda tem muita lenha para queimar ainda, mano, joga muito. E olha só, nação, o Vinha, né, o atleta treinou normalmente na manhã de sábado, né, no Ninho do Urubu, e deve ser relacionado, né, pode ser relacionado para essa partida aí contra o Fortaleza hoje. Partida importante, nação, partida muito importante. Outro jogador que pode estar de volta aos relacionados, nação, é Pulgar. Ótima notícia, olha só, recuperado de lesão na posterior da coxa direita, Eric Pulgar treinou normalmente nessa sexta-feira e no sábado. Treinou sexta e sábado normalmente e deve aparecer na lista de relacionados, hein? O meio-campista chileno, inclusive, tem boas chances, né, de ser opção para Felipe Luiz em jogo importante no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. Informação aqui da Mônica Alves. E por falar aqui, né, nação, em Campeonato Brasileiro, cara, eu vou passar aqui. Ontem jogou Vasco e Bragantino, né? Jogou Vasco e Bragantino ontem. Vou passar aqui com a classificação do Campeonato Brasileiro. O Vasco perdeu por 2-0, mano. Vasco perdeu por 2-0, né? Lá em Ratópolis, lá dentro de Ratópolis, em São Januário, né? Lá no zoológico lá do Vasco. Os vascaínos ficam pé da vida que eu chamo lá de Ratópolis, de zoológico. Porque lá no estádio do Vasco, no estádio, né, que se chama de estádio lá, cara, lá falta água, falta luz, falta tudo, né? Cara, lá tem tudo quanto é bicho. Já apareceu tatu, já apareceu gambá, já apareceu rato, cobra, sei lá, aparece todo tipo de bicho que parece um zoológico lá. O Vasco perdeu por 2-0 ontem para o Bragantino e Bragantino assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Momentaneamente, Bragantino assumiu a liderança. O Bahia venceu o São Paulo por 2-1. O Bahia de Rogério Ceni, né, que foi eliminado da Libertadores, venceu o São Paulo por 2-1 na rodada de ontem. Olha só, com a rodada de ontem, né, com a vitória do Bragantino, Bragantino assume a liderança momentaneamente em primeiro lugar, né, com 23 pontos. Palmeiras tem 22 pontos, né? Joga hoje contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Vamos secar o Palmeiras hoje. Se ele não vencer e o Flamengo vencer, o Flamengo assume a liderança. O Flamengo está em terceiro lugar com 21 pontos. Está embolado, hein, mano? Olha só. Bragantino, primeiro, 23. Palmeiras, segundo, 22. Flamengo, terceiro, 21. Cruzeiro em quarto, 20 pontos. Qualquer um desses times aqui pode assumir a liderança hoje, a liderança, né? Se o Cruzeiro vencer
e o Flamengo perder para o Fortaleza, por exemplo, né, ou empatar com o Fortaleza, e basta o Cruzeiro vencer o Palmeiras e o Flamengo empatar com o Fortaleza, o Cruzeiro pode assumir a liderança também, mano. Então tá embolado aí o Campeonato Brasileiro. Muito importante o jogo de hoje, né? Flamengo vencer esse jogo de hoje é muito importante para o Flamengo, então vamos vencer, Mengão. Vamos vencer essa partida, pois é muito importante. E é o seguinte, nação. Vou trazer mais informações para vocês, né? Ontem teve a Champions League. Tem que falar dessa Champions League também, né, cara? PSG 5-0. 5-0 PSG. Primeira vez campeão da Champions League em cima da Inter de Milão. Eu pensei que seria um jogo páreo, né, cara? 2-1, 1-1, ia para os pênaltis, 2-2. Não, foi 5-0 para o PSG, para vocês verem. Olha só, PSG tinha Neymar, tinha quem mais? Tinha Neymar, tinha Messi, tinha Mbappé e tinha outros lá, outros medalhões lá também. Tinha craques, mas não tinha time. Não tinha um time. Hoje o PSG não tem aqueles craques, né, aqueles cracaços igual Neymar, Messi, Mbappé, mas tem um time hoje, tem um time, todo mundo corre, todo mundo vai lá, se esforça. Antes tinha craques, mas quem carregava o piano? Quem corria para os craques? Não tinha quem corria em campo. Então, cara, era tudo debandada, uma briga de egos, né? Uma briga de egos lá no PSG. Com isso, não ganhou nada. E agora, né? Ganhou a Champions League. Parabéns pro PSG, né? Que colocou um time de verdade em campo, né? Todo mundo brigando por todo mundo ajudando todo mundo. E assim é um time de futebol. Eu lembro do Flamengo, quando fez aquele timaço, né? A Selemengo, com Edmundo, Romário e Sávio. Não deu certo. Eram os craques do momento, hein? Romário, melhor do mundo na época. Edmundo jogava o fino da bola. Sávio jogava muito. O capixaba Sávio jogava muito. Mas não deu certo, né? Briga de ego, mano. Briga de ego. Você tem craques, mas não tem um time formado. E o PSG formou um time e foi campeão aí merecidamente da Champions League. Parabéns. E olha só, nação. Ontem o nosso cria da base, Igor Jesus, ajudou o Los Angeles FC a se classificar para o grupo do Flamengo no Mundial, mano. O cria do Mengão ajudou o Los Angeles FC a se classificar. Fez o gol ontem, né? O gol do empate que levou o jogo para prorrogação. E na prorrogação o Boangá, né? Boangá, atacante veloz, joga na ponta direita, joga na ponta esquerda, joga de centroavante também. Chuta muito bem de fora da área. É um ponta desse aí que o Flamengo tá procurando, que o Boto tá procurando. É um ponta desse. Se eu não me engano, ele custa aí por volta de 8 a 9 milhões de dólares, parece, né? 8, 9 milhões de dólares é o preço desse atacante aí, Boangá, né? Fez um gol ontem, o gol da vitória na prorrogação. Igor Jesus fez o gol do empate, que foi muito importante também. Tava no final do jogo já, fez o gol do empate que levou para a prorrogação. E na prorrogação, o Boangá fez o gol da classificação do Los Angeles FC em cima do América do México. Não vai ter, né, a vingança do Flamengo em cima do América do México. Na época, o América do México eliminou o Flamengo da Libertadores. Flamengo venceu, acho que foi por 4-1 lá no México e tomou 3-0, né? Tomou 3-0 aqui, tomou 3-0. Acho que foi 3-1 lá. Foi 3-1 no México, o Flamengo venceu e tomou 3-0 no Maracanã. É isso aí, o Flamengo não vai poder dar aquela sapecada no América do México. Agora é o Los Angeles FC, né, nação? Cara, e o grupo do Flamengo no Mundial é o seguinte, é um grupo difícil, nação, é um grupo difícil. Não vai achando que vai ser fácil, chega lá, vai ser fácil vencer o Esperance, vai ser fácil vencer o Los Angeles FC. Não será fácil. O único time lá que bota medo no Flamengo é o Chelsea. Não, o grupo é difícil. Só que comparando com outros grupos aí, o Botafogo vai pegar o PSG, campeão da Champions League, mano. E tem outros times lá no grupo do Botafogo que é muito difícil também. Então, comparando com outros grupos, o grupo do Flamengo é bom. Mas depende do Flamengo também, né? Depende do Flamengo entrar em campo e mostrar vontade e raça, e muita raça mesmo em campo. O grupo do Flamengo agora, né, fica com Flamengo, Chelsea, Los Angeles FC e Esperance. É um grupo que dá para o Flamengo se classificar. O Flamengo tem condições de se classificar para as oitavas de final. Tem condições de se classificar. Então é o seguinte, pelo menos se classificar para as oitavas de final. Eu acho que o Flamengo tem que se classificar para as oitavas de final. Dá para se classificar. O Flamengo inicia no dia 16 de junho, né? O primeiro jogo aí de estreia do Flamengo é 16 de junho.
eu acho que às 10 horas da noite, 10h30 da noite, contra o Esperance, né? Time aí que a gente tem que iniciar com a vitória, né, nação? Se Deus quiser. E olha só, nação, cria do Flamengo indo parar no Paysandu. É isso mesmo, galera. Eu vou trazer aqui essa informação para vocês. Cria do Flamengo, um cria problemático, né, cara? Tá indo jogar no Paysandu. É, galera, olha só. Flamengo empresta atacante para o Paysandu da Série B do Brasileirão. Sabe quem é, nação? É o Peterson, cara. O Peterson. É ele mesmo que, cara, ele vai num clube, arruma problema, o clube não quer ele mais, devolve ele pro Flamengo, ele vai para outro, ele arruma problemas novamente, o clube devolve ele pro Flamengo novamente, e agora mais uma chance no Paysandu aí, né, na Série B do Brasileirão. Olha só aqui, ó. Depois de ser afastado por Atlético Paranaense e Juventude, Peterson terá mais uma chance da carreira. Nessa sexta-feira, o atacante do Flamengo fechou com o Paysandu do Belém do Pará. O atleta de apenas 21 anos chega com a missão, né, de ajudar o time do norte do país a sair da lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, né, cara, eu vou fazer a minha parte, que é desejar boa sorte para o Peterson. Mas o Peterson, sempre eu falo aqui nos vídeos, quando ele foi para o Atlético Paranaense, eu falei: Peterson, põe sua cabeça no lugar, garoto, põe essa cabeça no lugar, deixa a balada de lado, vai focar no futebol. Apenas, cara, quando ele foi para o Atlético Paranaense, ele tinha, eu acho que era 19 anos, sei lá, 19 anos de idade, por aí. Agora, foi para o Juventude, aprontou novamente, chega atrasado nos treinos, apronta, treina sem vontade, sem intensidade. Mais uma vez, agora sendo emprestado para o Paysandu da Série B, né? Boa sorte aí pro Peterson novamente, e boa sorte também para o Paysandu, né? Tem que ter muita sorte aí. E olha só, nação, vou falar de mais um cria, né? Os crias do Flamengo. Olha só aqui, ó. Vitor Hugo marca gol da vitória antes de possível retorno ao Flamengo. É isso mesmo, Vitor Hugo, que deve voltar para o Flamengo a partir de julho, nação. O contrato dele acaba agora no final de junho, né, com o Gostep, e ele deve voltar em julho para o Flamengo. Olha só, o Gostep tem até o fim de junho, né, até o dia 30 de junho, né, para exercer a opção de compra do jogador, com duas possibilidades previstas no contrato, em contrato. Olha só aqui, ó. 8 milhões de euros, né? Eles podem pagar 8 milhões de euros, 51,8 milhões de reais, por 80% dos direitos do jogador. Ou pagar 6 milhões de euros, cerca de 38,8 milhões de reais, por 60% dos direitos do jogador Vitor Hugo. Ainda assim, pessoas próximas ao jogador e dirigentes rubro-negros não acreditam que a negociação será concretizada. As informações são do GE, hein, galera? É o seguinte, Vitor Hugo, que não agradou muito, né, ao Gostep lá, foi para lá, não se adaptou muito bem, parece, né? Fez poucos gols, deu poucos passes e deve retornar ao Flamengo a partir de julho. A partir do dia 1º de julho, Vitor Hugo deve estar de volta ao Flamengo. E eu quero ver aqui, eu quero ter aqui o comentário de vocês. Vocês acham que o Vitor Hugo pode ser aproveitado no meio de campo do Flamengo? Vocês acham que o Flamengo de Felipe Luiz, será que o Felipe Luiz tem condições de fazer Vitor Hugo jogar no meio de campo do Flamengo? Será que ele poderia ser um reforço para o Flamengo no meio de campo? Ou uma dor de cabeça? Deixa aqui embaixo nos comentários. Valeu, galera? Pois é, nação, vamos agora para as informações da partida de hoje, né, galera? Entre Flamengo, né? Flamengo e Fortaleza. Jogo que pode dar ao Flamengo, né, a liderança do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Basta o Flamengo vencer o Fortaleza, né, e secar o Palmeiras contra o Cruzeiro. Só lembrando que o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, né, fora de casa, no Mineirão. E se o Cruzeiro jogar o que jogou contra o Flamengo, mano, se jogar o que jogou contra o Flamengo naquele jogo em que eles venceram o Flamengo lá no finalzinho com gol de pênalti de Gabigol, se o Cruzeiro jogar daquele jeito, ele consegue vencer o Palmeiras. Mas vamos ver, né, parece que os times, quando joga contra o Flamengo, cara, é um pitbull. Mas quando vai enfrentar outros times, é uma lesse, né? É desse jeito. Contra o Flamengo parece que é final de Copa do Mundo. Eu nunca vi desse jeito. Mas vamos secar hoje. Se o Flamengo venceu o Fortaleza e o Palmeiras não venceu o Cruzeiro, o Flamengo se torna líder do Brasileirão. Olha só aqui, nação. O jogo será às 18h30, né? 18h30 será transmitido pela Premier, hein, galera? Premier vai passar esse jogo. Olha só aqui, ó. Arbitragem. Gustavo
Gustavo Ervino, né, de Santa Catarina. Assistente 1, Alex dos Santos, Santa Catarina. Assistente 2, Gisele de Santa Catarina também. E o VAR, José Cláudio Rocha de São Paulo. Eu não conheço muito bem esse árbitro, não vou opinar sobre ele. Não conheço muito bem esse Gustavo Ervino de Santa Catarina, eu não conheço bem. Então não vou opinar sobre ele. Olha só aqui, nação, o Flamengo que terá os desfalques, né, de Gonzalo Plata, De La Cruz e Matias Vinha é dúvida, talvez ele pode ser relacionado. Matias Vinha ainda é dúvida se ele vai ser relacionado ou não. E o Pulgar também é dúvida, o Pulgar. Apesar que os dois treinaram, né? Os dois treinaram na quinta e na sexta. Eles treinaram com o grupo, com o elenco do Flamengo. Mas ainda não saiu a lista de relacionados. Então, Matias Vinha e Eric Pulgar são dúvidas ainda para a partida. E olha só aqui a provável escalação que eu vou trazer para vocês, né? Rossi no gol. Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, Alexandro na lateral esquerda, Everton Araújo ou Alan no meio de campo, né? Aí vem Gerson e Arrascaeta. No ataque, Luiz Araújo, Cebolinha ou Michael, Pedro ou Bruno Henrique. É sempre assim, ou é Cebolinha ou é Michael, ou é Michael ou é Cebolinha, ou é Cebolinha ou é Michael, ou é Michael ou é Cebolinha. E vira até um hit, né? Um hit. É a mesma coisa de sempre e os dois continuam, né, sem jogar, sem fazer gols, sem atuar bem e continua lá. Cebolinha, Michael, Cebolinha, Cebolinha, Michael, Cebolinha. Poderia dar uma chance para o Joshua, poderia dar uma chance para o Igor Jesus, mas não, parece que só joga ali de titular quem recebe acima de R$1 milhão. Quem recebe acima de R$1 milhão parece que é obrigado a ser titular do Flamengo. E continua assim, cara, porque eu acho que o Cebolinha e o Michael tiveram várias oportunidades, e até agora, pode ser que hoje entre, se entrar em campo o Michael ou Cebolinha, eu vou torcer para eles jogarem o máximo possível, fazer gols e dar vitória pro Flamengo. Mas só, cara, eu acho assim, eu acho que merece jogar quem tá tendo, quem tá mostrando vontade de jogar. E eu acho que o Joshua, ou o Igor, o Joshua, ou o nosso outro garoto da base, né, o Alacian, poderia ter uma oportunidade de entrar de titular nesse time. Pelo menos uma oportunidadezinha, só, para um desses garotos ser titular do Flamengo. Eu daria, cara, oportunidade para esses garotos. E é o seguinte, nação, peço a você que ainda não é inscrito no canal, antes de tudo, meu placar. Meu placar hoje é Flamengo 2, Fortaleza 0. Deixe seu placar aqui embaixo. E peço a você que se inscreva no canal, deixa o like aí, aciona o sininho da notificação. Hoje não vai ter live aqui no canal, pois eu vou trabalhar hoje, né, nação? Daqui a pouco estou indo para o aniversário do meu sogro, o Pastor Naô, que é meu sogro, né? Feliz aniversário, Pastor Naô. Eu acho que é 67, 68 anos. Eu acho que é 67 anos de idade, né? Feliz aniversário aí, Pastor Naô. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe, né? Todos vocês, toda a sua família. Tamo junto, daqui a pouco eu vou ir almoçar um pouquinho, né? Tô fazendo feijão tropeiro aqui, hein? Tô fazendo feijão tropeiro aqui e vou levar aí pro senhor, valeu? Então vou ficando por aqui, galera. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!